falando deste tema, e depois de tudo que já foi dito aqui durante, pelo menos a parte da tarde que eu assisti, e presumo que do resto do dia, falar de Smart Cities e de Future Cities, eu diria que é falar de tudo, acaba por ser falar de tudo. E eu tentei fazer um resumo, eu tinha preparado a aplicação de outra maneira, mas entretanto tentei focar-me um bocado no que seriam as Smart Cities, portanto, e depois um exemplo que eu acho que é um exemplo de sucesso dentro da Câmara do Porto, do que é algo dentro desta problemática e do que poderemos dizer que é um caminhar para as cidades inteligentes. Procurando algumas definições, é sempre aqueles chavões e algo que fazemos em todos os... sempre que há uma situação deste tipo. As definições, é uma matéria tão variada que há várias definições ou há várias abordagens diferentes, mas basicamente, portanto, se forem à Wikipédia procurar as Smart Cities, que vos aparece, num dos casos, é esta afirmação, portanto, que é procurar um desenvolvimento económico sustentável e uma qualidade de vida alta ou acima da média, através de uma boa gestão, através do compromisso e do envolvimento dos cidadãos. Noutra definição ou noutra abordagem, basicamente é a eficiência baseada numa gestão inteligente, integrando tecnologias de informação, comunicação e participação dos cidadãos. Por exemplo, no caso da IBM, na parte das Smarter Cities, já agora há aí um pormenor que eu acho engraçado e nós próprios sentimos um bocado isso. O falar em Smart Cities ou falar em Smarter Cities, assim, há muitas cidades que em si já são inteligentes, já são cumpridoras de uma série de requisitos e já têm uma certa capacidade e, portanto, têm é que melhorar, têm que se tornar mais smart, mais inteligentes. Mas também caímos na mesma coisa, um crescimento económico sustentável, uma boa gestão, ferramentas de suporte à decisão, antecipação de problemas, coordenação de recursos. Ou seja, na prática, e em tudo isto, estamos sempre a falar de uma mesma coisa, que é pessoas, tecnologias e uma gestão mais eficiente. Eu fiz a alteração em relação ao que estava inicialmente previsto, porque tive a oportunidade, nestes últimos 3 dias, de estar em Barcelona, na Smart City Expo, e julguei que poderia ser interessante trazer para aqui um bocadinho ou pelo menos uma ideia do que é um evento destes. Basicamente, eu diria que todas as cidades são diferentes e os temas que estão em cima da mesa são tantos, e eu fiz aqui um resumo só para vos tentar explicar o que é que foi discutido em 3 dias. Energia. Eu não vou voltar a ler isto tudo exaustivamente, que acho que até para não perder tempo, podemos dizer assim, mas, portanto, tudo que tem a ver com energias, com poupanças, com novas formas de distribuição, produção distribuída até a nível urbano, painéis solares, tudo está em discussão quando se está a falar de cidades inteligentes. E mesmo depois algumas coisas cruzam, por exemplo, no caso aqui da energia, por exemplo, a própria urbanização, a forma de fazer a urbanização, a própria forma da cidade se modernizar, faz alterações nas componentes de energia, ou seja, ou provoca alterações nos consumos de energia, ou pode otimizá-los, ou pode prejudicá-los, portanto, tudo isso tem a ver. Uma outra área que se calhar às vezes é mais perceptível é a questão da mobilidade. Uma mobilidade inteligente, fazer sistemas de transporte inovadores ou não, uma gestão integrada. Se calhar aqui o Porto tem um bom caso de sucesso, que é o caso do andante, entre integração de transportes. Situações que começam agora a estar na moda e mais a surgir em várias cidades, as bicicletas, o car sharing, criar formas de mobilidade diferentes e que, na prática, depois também têm menos consumo de energia, menos pegada ecológica, por aí fora. Situações como o ambiente, desde a questão da habitabilidade, da previsão do crescimento populacional nas cidades que vem aí, que vai aumentando continuamente, e depois as questões também do tratamento de resíduos, questões como, por exemplo, a agricultura urbana ou dos espaços verdes, mas até as hortas urbanas ou o plantar em andares mesmo, as pessoas terem hortas em casa. Portanto, são tudo temas a serem tratados. Depois temos aquelas questões que se calhar são mais comuns e mais standard, que é a própria segurança, a gestão da segurança, a proteção civil, a resiliência urbana, a capacidade da cidade de resistir aos eventos que a vão perturbando, e depois isto até vem um bocado em consequência muitas vezes de acontecimentos derivados das alterações climáticas e que se prevê que vão sempre piorando com o tempo, podemos dizer assim. E depois entramos em áreas que se calhar é aquilo que acabamos por discutir mais aqui, que é a própria governança e economia, ou seja, as próprias smart cities, quando falamos delas, muitas vezes estamos a falar disto,
serviços mais eficientes, novas formas de gestão, a utilização das TIC em grande escala, a questão que já foi aqui referida da Open Data, de começar a ter dados da cidade e transformá-los. Eu costumo dizer isto, é transformar os dados em informação. Todas as autarquias, todos os parceiros, todos os atores da cidade. Quando falo de cidade, também não estaria a falar só da cidade, da própria região. Portanto, podemos aqui ver as questões de escala, porque é diferente de falar de uma cidade como o Porto, qualquer uma das cidades do norte de Portugal, ou falar de uma cidade como Singapura, ou Barcelona, ou o Rio de Janeiro, ou qualquer coisa que tem problemas diferentes, são cidades diferentes e em termos populacionais são muito maiores, não é? Mas, portanto, esta escala pode ser a escala da cidade, a escala da região, a escala de uma comunidade supramunicipal, por aí fora. Portanto, transformar os dados que todos têm em informação útil, até numa perspectiva de dar hipótese a outros atores de pegarem nesses dados e criarem valor acrescentado. E sempre uma coisa que é importante, que é a colaboração pública-privada, portanto, haver uma boa interação com privados que possam tirar partido, portanto, de todas estas soluções e possam contribuir para elas também. Há uma parte também incontornável, que é a questão, eu diria mais da gestão colaborativa, portanto, do envolvimento e da participação dos cidadãos e as questões de inovação social, que há muitas coisas a serem feitas, até apoio à terceira idade, usando os sistemas via internet e tudo. Mas há aqui uma coisa sempre que é preciso não esquecer, que é a questão da inclusão. E agora, neste caso, estou a falar da inclusão social, a inclusão das pessoas. É que apesar de estarmos a falar de evoluções e de muita capacidade de usarmos a internet para tudo, há muita gente que não a utiliza e, portanto, não podemos pô-los de parte e excluí-los da sociedade ou excluí-los das cidades inteligentes. Portanto, é um cuidado a ter. Depois há questões que começam a surgir, que é o que é a definição da qualidade de vida, o que é a definição da própria cidade inteligente, isto acompanhado de serviços inovadores. E depois temos aquilo que, se calhar, a maior parte das pessoas associa diretamente às smart cities ou às cidades inteligentes, que é mesmo a tecnologia e a inovação. Estamos a falar hoje em dia de novas formas e infraestruturas inovadoras, infraestruturas de comunicação. Temos algo que já cá em cima do que são o tratamento dos dados e a construção de informação útil, que são visões e a própria gestão da cidade ser feita de forma integrada, gráficos, tratamento de dados, mapas, por aí fora. Depois a questão, que se calhar é uma das mais importantes, que é a Internet of Things, ou seja, o machine to machine, todas as questões das máquinas estarem ligadas, estarem todas interligadas, todas funcionarem como sensores. Todas, quando digo todas, haver muitas funcionam como sensores, muitos funcionam como terminais de acesso, muitos são acesso à informação, acesso a eventos, acesso a isto, acesso a aquilo. Portanto, toda esta interligação que pode potenciar e muito, e portanto, são outros temas que se discutem quando se discute a cidade, que no caso, quando estamos a falar de smartphones, telemóveis, tablets e tal, cai nas apps. Isto aqui, a quantidade de informação é tal que acabamos por cair nos conceitos de Big Data, portanto, o Open Data, mas em quantidades de tal maneira grandes, e agora entrando em coisas mais tecnológicas, a questão da cloud e por aí fora. Eu diria que as Future Cities, e agora começando a particularizar um bocadinho para o Porto, para as distinguir do que se poderíamos dizer apenas as Smart Cities, assumindo que tudo é Smart Cities, será a componente mais inovadora e mais futurista das cidades, portanto, num desenvolvimento de novos paradigmas, suportados em tecnologia, com caráter de inovação, e em que, estando a falar muitas vezes de redes de comunicações, facilidade em comunicações, criatividade, centros de excelência e de desenvolvimento, o Porto, e aqui estou-me a referir ao Porto, mas no norte de Portugal e com as universidades que temos é relevante, temos fortes condições, temos excelentes condições, diria mesmo, para podermos ser uma boa plataforma de testes, para podermos ser um bom espaço de ensaios. A percepção, já agora só para concluir esta situação do evento de Barcelona, a percepção que eu tenho do que conheço da realidade portuguesa de vários municípios e de comunidades e dos projetos que foram feitos das regiões digitais, e olhando ao que vimos estando lá de outras cidades e de outras regiões, a minha conclusão e a conclusão da equipe do Porto que foi lá ao evento é que, no fundo, nós estamos bem. Ou seja, nas áreas em que temos investido e naquilo em que temos trabalhado, estamos a dar resposta e conseguimos estar ao nível do que se faz lá fora, ou em alguns casos até melhor, noutros pior, como é lógico. Depois temos aquelas lacunas, por vezes, de
não conseguimos chegar ao território todo, não conseguimos abranger a região inteira, mas isso já foi aqui discutido, é escusado estar eu agora a entrar por aí, mais em pormenor. Um único ponto que é relevante e que há muita gente a pedir isso, porque discute-se cidades inteligentes e essas coisas todas, é como é que eu posso definir que uma cidade é inteligente ou como é que posso compará-la com outras. As cidades são todas diferentes, é extremamente difícil. O que está em preparação é uma framework, algo que diz ou que permite medir alguns projetos que eu desenvolvo na cidade, que consequências e que retorno têm e, portanto, se aumentam ou não aumentam a inteligência da cidade, podemos dizer assim. Em relação ao Porto, e até agora com o novo executivo que tomou posse e a vontade que nós temos e o caminho que vamos trilhar, assenta fundamentalmente, eu diria, numa questão de definir uma estratégia que é desenvolvimento de projetos e melhorar a inteligência do Porto. Quando nós falamos do Porto, também temos consciência que o que nós fizermos tem muito arrasto na região e pode ser feito em colaboração com os municípios e com as entidades supramunicipais e com a própria CCDR e, portanto, e não só a nível do Norte, mesmo a nível do resto do país, e, portanto, posicionamos também aí, ou seja, numa perspectiva aberta, definirmos uma estratégia, tentarmos conciliá-la com o que se faz e com o que é previsto fazer e abrir portas para quem quiser alinhar, quem quiser trabalhar em conjunto e avançarmos por aí. O caminho a seguir tem alguns desafios. Estamos a falar, quando gerimos uma cidade, de áreas muito complexas e variadas. Por vezes, muitas soluções tecnológicas diferentes. Isto acontece muito porque é muito hábito, por exemplo, eu quero um sistema de semáforos e é o fornecedor que me traz um software que faz aquela gestão. Tenho um sistema de recolha de lixo que tem um software e é a empresa que gera o lixo que prepara o software. E normalmente nunca temos as questões de interoperabilidade e de integração resolvidas. E quando queremos olhar para os dados como um todo, fazer uma análise da cidade, não conseguimos fazer. E acho que aí é algo que, de uma forma standard, e que não faz sentido ser um município isolado a fazê-lo, faz sentido é que todos façamos isso, mas de conseguir seguir standards, trabalhar em standards, definir regras, um bocado à luz daquilo que estava a ser dito há bocado a nível de um licenciamento zero ser igual para todos e por aí fora. Portanto, criar formas de integração standard e cada município, cada entidade que faz a contratação, exigir aos fornecedores, sim senhor, podes até trazer o teu software, mas tens de comunicar connosco desta forma, tens de nos conseguir fornecer isto. Uma outra coisa que também por vezes acontece, principalmente, por exemplo, no caso de municípios grandes como o Porto, é a própria partilha dos próprios recursos, que é, se nós quisermos fazer, e lá, um dos exemplos que eu há bocado referi que o Porto é uma boa plataforma de testes, é que, por exemplo, temos já alguma facilidade, e já fizemos isso em alguns projetos, mas, por exemplo, de querer espalhar um bocado mais a cobertura Wi-Fi e usamos os semáforos. Se calhar, noutras circunstâncias, por exemplo, se quiséssemos usar os postos de iluminação, como já não são da Câmara, são da EDP, já seria difícil conseguir essa expansão. E é algo que não faz sentido eu estar para instalar Wi-Fi, ter que instalar uma rede totalmente nova, andar a pôr coisas nas paredes, se tenho, se calhar, um sistema mais fácil, que seria usar os postos da EDP, de iluminação, ou qualquer coisa assim. Portanto, há aqui uma série de necessidades de conseguir comunicação e partilha de recursos entre entidades, que se calhar às vezes é um dos principais problemas que nós temos cá no país, diria assim. Portanto, o caminho a seguir é definir uma estratégia, e tem que ser uma estratégia pensada a longo prazo. Quando estamos a falar de grandes alterações e de projetos muito estruturantes, normalmente estamos a falar de escalas de 5, 10, 15 anos, 20 anos às vezes. Portanto, estamos a falar sempre de escalas grandes. Isto tem que haver uma estratégia, tem que haver aquela situação da estratégia estar pensada também para reagir e para adaptar-se à evolução que vai havendo, porque certamente daqui a 10 anos, e aliás com aquela situação que o professor Luís Amaral referiu há bocado, pode vir aí aquele choque e as coisas mudam completamente e, portanto, a estratégia que estiver definida tem que já estar a prever que possam acontecer fenómenos desse género, mas que tenha a situação, portanto, e a capacidade de resolver e de enfrentar isso. Portanto, aqui estamos a falar na estratégia de uma questão mais de gestão, definir a estratégia e depois ter quem a siga e quem faça a gestão dos projetos de acordo com essa estratégia. As pessoas, a todos os níveis. Se calhar o problema mais importante de todos os projetos que vamos fazendo e da organização dos municípios e das várias organizações são as pessoas. Ou seja, no caso do município temos a questão da própria população e das pessoas que lidam com os sistemas, mas também a nível de organização interna temos que comunicar e temos que sensibilizar as pessoas e temos que levar as pessoas a compreender o que é que está em jogo, o que é que está a ser feito e a pedir-lhes ajuda e colaboração.
e há uma questão da atualização das pessoas em termos de formação. Por exemplo, uma coisa que eu registrei numa das pessoas que falou em Barcelona, que ele disse que era, até há pouco tempo, foi um dos vereadores de Barcelona, da própria cidade de Barcelona, mas que disse que até há pouco tempo sentia isso. Quem fazia o planeamento urbanístico na Câmara era a mesma pessoa que o fazia há 20 anos. E, no caso que foi isso que ele referiu, fazia-o da mesma maneira que fazia há 20 anos. Ou seja, com a evolução que existe e com essas coisas todas, as próprias pessoas, não estou a dizer que vamos deitá-los tudo que tiver mais de X anos fora e vamos contratar gente nova só, não é? Mas é preciso que, a nível do planeamento, do urbanismo, da gestão, que haja uma atualização permanente e que haja abertura aos novos paradigmas e às novas tecnologias. Um outro ponto importante, e é nisso que a Câmara agora está mais a trabalhar, já está a trabalhar há algum tempo, e que, para conseguirmos responder àqueles desafios do Open Data, de disponibilização de dados, de integração transversal, é a própria organização de ter essa capacidade. Por vezes nós estamos organizados em silos de informação, o urbanismo tem uma formação, a via pública tem outra informação, os ambientes de serviços urbanos têm outra informação e essas informações não comunicam. E, portanto, é preciso começar a criar a transversalidade. E um bocado nesta situação vem aquela ideia também de acabar com os pilotos, ou seja, por vezes nós queremos fazer as coisas de uma determinada maneira, não existe essa solução no mercado, mas vem alguém que nos põe uma próxima, que nós temos dúvidas, acabam por nos convencer a fazer um piloto para demonstrar que o que propõem é válido e funciona. Não poderemos avançar tanto assim. Temos a nossa estratégia, estamos a seguir um determinado plano, devemos é arranjar ou pedir o desenvolvimento de acordo com o plano que nós queremos, com aquilo que precisamos. Se faz sentido um piloto, sim senhor, como foi dito há bocado, numa perspectiva de testar uma determinada tecnologia, uma determinada coisa. Agora, fazer um piloto para ver se a ideia pega, acaba por ser uma perda de tempo, não é? E isso também é algo. Pronto, dentro disto, portanto, nas tecnologias era isso, é escolher as tecnologias que melhor servem os objetivos que nós pretendemos e aquilo que eu referi há bocado, definir e controlar as componentes de interligação. Eu só para ilustrar isto tudo, ia dar o exemplo, que era a apresentação que eu tinha previsto inicialmente, e agora vou condensá-la, de alguma abordagem que nós fizemos neste sentido, e para nós, e em alguns fóruns já tem sido considerado uma forma de inteligência da cidade, que foi o projeto do Portal Turismo do Porto. É um portal turístico, não deixa de o ser, partiu de um conceito ambicioso, mas foi feito passo a passo, e atualmente é um ecossistema que tem uma base tecnológica, tem bases de dados abertas, de pontos de interesse, de imagens, promoções, uma série de coisas. Está todo preparado para comunicar com outras ferramentas e vai buscar dados a outros lados, com APIs ou com XML, eventos de percursos calculados por inteligência artificial, recomendações de percurso e de estadias e essas coisas todas, e interliga com os Facebooks, Instagram, Twitters, por aí fora, com muitas outras plataformas. Isto é apenas só para vos dar a visão tecnológica, mas o mais importante, e que nós consideramos, é esta parte da colaboração e organização, como este ecossistema foi montado, que cobre as várias vertentes turísticas, portanto foi preparado nesse sentido, os city breaks, as férias, os conceitos vários turísticos que há, mas também o turismo de negócios, investigação e desenvolvimento, área de eventos, turismo de saúde, estadias prolongadas, estudantes que vêm fazer Erasmus, que passam 6 meses ou períodos alargados na cidade. Tem serviços específicos, promoções, recomendações, construções de guias, divulgação, mas que também estão disponíveis via APIs para serem consumidos por outras entidades, e congrega toda a fileira turística, ou seja, estamos a falar de um trabalho feito com a Câmara, pela Câmara inicialmente, mas que foi agregado e foi juntando os operadores turísticos, os hotéis, restaurantes, as associações de setor, empresas, portanto, há um conjunto de entidades, neste momento, bastante alargado, todas com interesse na área turística. No caso das empresas, muitas vezes empresas startups ou outras empresas que têm pequenas aplicações que querem desenvolver e que juntam-se ao ecossistema, podemos dizer assim, mas tudo, portanto, virado, neste caso, à oferta turística. Portanto, basicamente a inovação neste portal, e este é o último slide, mesmo a acabar, portanto, a ideia é um modelo de negócio aberto, ou seja, nós temos uma base de dados de pontos de interesse, tem os restaurantes, hotéis, as estátuas, os monumentos, todas as coisas, em 3 línguas, em português, castelhano e inglês, e que está disponível para qualquer entidade utilizar, e se quiser fazer uma app que precisa dessa informação, pode usá-la diretamente. Apenas por uma questão de controle da informação,
queremos que essa relação seja protocolada, mais nada. Portanto, essas bases de dados e outras APIs estão disponíveis para qualquer um que as queira utilizar. Temos o envolvimento da academia, da Faculdade de Engenharia, nos casos, do Instituto Politécnico, do Instituto Pedro Nunes, portanto, agora posso estar a esquecer alguns, também não queria estar a enumerá-los, mas, portanto, temos uma série de projetos inovadores construídos e utilizando recursos da plataforma e que estão a ter algum sucesso e que eles próprios depois são montados de forma a disponibilizarem os serviços que criam através das tais APIs. Fomentamos a criação de novas apps e, fundamentalmente, tem surgido muito o apoio a novas áreas de negócio, que é entidades que pretendem desenvolver, com base nos eventos, com base nos pontos de interesse, com base nas promoções, uma aplicação de nicho de mercado, uma pequena solução, desenvolvem, fazem, têm o nosso apoio, têm a nossa colaboração dentro do possível, têm a colaboração de todo o ecossistema, estabelecemos os contactos, as interligações entre as entidades para elas conversarem, para elas partirem para essas soluções e eu diria que é uma situação em que todos ganham e isto tem-se manifestado, portanto, tem-se mostrado ser um projeto de sucesso. Pronto, eu não me alargo mais, fico por aqui, depois terei gosto em responder a alguma questão que tenha.